pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hubcast, o podcast oficial do Hub de Educação Digital, com o apoio da FAPEMIG. Vocês já me conhecem, eu sou Tatiele, assessora de comunicação aqui do Hub, e hoje a gente tem um episódio muito especial, porque a gente vai falar sobre uma iniciativa aqui, que é o 60 Mais Digital. E para esse episódio, os convidados são Vitor Cordeiro e Isaac Sander, que fizeram parte desse projeto e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência deles, desse programa. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. Muito obrigada. Para os ouvintes que não conhecem o programa, vocês podem falar um pouquinho do que foi o 60 Mais Digital? O 60 Mais Digital, ele basicamente foi um programa que surgiu de uma necessidade dentro da universidade de atender uma demanda dessa população com mais de 60 anos que agora está inclusa aqui no ambiente universitário. A ideia é basicamente de trazer meio que uma base para essas pessoas de conhecimentos básicos tecnológicos, de tanto do funcionamento de um computador, até mesmo a como funcionam os programas do computador. São coisas essenciais hoje em dia para uma formação, e para esse público não ficar, digamos assim, atrás dos outros alunos, dos outros estudantes aqui, o Hub surgiu com essa ideia de trazer essa base, esses conhecimentos essenciais para esses alunos sobre essas questões tecnológicas. Certo. Inclusive, essa é uma iniciativa, da Unimontes com o CEAD Hub, e os meninos que estão aqui são acadêmicos de sistemas de informação, então por isso eles estavam na frente. Isso. Fala um pouco sobre vocês e o papel de vocês assim no programa, para o pessoal se inteirar. Isaac, pode começar. Tá, meu nome é Isaac, né? Eu sou acadêmico de sistema de informação e meu papel lá foi explicar uns conceitos de hardware e software, né? Que é a parte mais básica do computador. É o pontapé inicial para o pessoal começar a entender, né? Então, lá, primeiramente, eu expliquei um pouquinho como é que funciona o hardware, né? Eu levei para eles lá algumas peças de computador, como placa-mãe, memória RAM, HD, processador, para eles terem uma noção melhor do que é essa tecnologia, né? Que muitos deles lá nunca sequer viram uma placa-mãe, então era para eles terem uma noção, para eles terem um contato do que é essas tecnologias. Então lá eu tentei explicar para eles de uma forma lúdica, né? Que a forma que você ensina para uma pessoa idosa é diferente, como você ensinou para uma criança, para um adolescente, então foi ensinar de uma forma bem adaptada e lúdica para eles entenderem essas tecnologias, né? Aí eles se sentiram bastante curiosos, gostaram muito de tocar nessas tecnologias, verem como é que funciona. E a partir disso, que eles tiveram essa noção básica de que é o hardware, né? Aí eu expliquei para eles um pouquinho como é que funciona o sistema operacional, né? Que é super importante você explicar como é que mexe no computador. Então, eu expliquei para eles de uma forma normalmente bem lúdica, desde barra de tarefas, o que é uma barra de tarefas, gerenciador de arquivos, como abrir um navegador. E a partir disso, né, eu consegui juntar essas duas peças importantes para eles conseguirem avançar no curso, né? E foi uma experiência muito legal, né, que eu consegui ter essa noção assim de como explicar para eles, né? Melhorou muito também a questão da comunicação e é isso. Então, meu nome é Vitor, também sou acadêmico de sistema de informação. Eu já entrei primeiramente como instrutor, monitor ali do Isaac na primeira semana. E nessa primeira semana a gente basicamente, como ele disse, apresentou esses conceitos básicos de funcionamento de um computador, e para que a gente pudesse entrar para dentro desse computador para falar sobre os programas, sobre internet e coisas do tipo. E logo na próxima semana eu já fui o primeiro que iniciou nesse contexto. A parte que eu expliquei foi sobre as ferramentas de produtividade, que são coisas que são muito básicas pra gente hoje em dia, mas para esse público representava praticamente a maior dificuldade deles aqui, porque quando eles chegaram na faculdade eles precisavam fazer trabalhos em slides, precisavam fazer documentos de texto, e essas são as ferramentas de produtividade que eu expliquei, e eles não tinham essa noção, principalmente de hoje em dia com as ferramentas do Google, que a gente utiliza bastante por causa dessa função aí de colaboração que tem já implementada nela. A gente consegue acessar de qualquer lugar, consegue dividir as tarefas de forma mais fácil.
Então, nisso a gente meio que trouxe essa base para essas pessoas. Logo assim, nesse começo, eu expliquei sobre Google Slides, sobre Google Documentos. Logo depois, o Anderson já entrou, por exemplo, com planilhas. Outras pessoas foram com apresentação de slides também de outras formas, usando IA, usando Canva. E foi basicamente isso. E assim, é importante falar, você já tinha falado, e vou só ressaltar a questão de que a universidade hoje recebe acadêmicos com mais de 60 anos, né? Então, assim, o que você falou pra gente é muito básico, eles não sabem. Então, assim, além de ser uma inclusão digital deles, né? É uma forma de reforçar que não é um obstáculo eles fazerem uma faculdade hoje, né? Porque, assim, eles têm uma outra cabeça de achar que não conseguem, porque precisa de tudo muito digital. Então, a iniciativa surgiu exatamente de incluí-los, porque os já fazem um slide, não conhecem uma placa, não sabem nada a respeito. Então eles saíram de lá já com outra cabeça, assim, eu acredito, né? E nesse caso, de saberem que essas pessoas não têm o mesmo conhecimento que vocês, apesar delas terem uma bagagem de vida maior, como que foi a experiência de vocês como instrutores do 60 Mais Digital? Olha, pra mim foi uma experiência muito gratificante pelo fato de eu estar conversando com esse pessoal de mais idade, né, tem um conhecimento muito grande, e as amizades que eu fiz, porque eles são completamente carinhosos, eles estão sempre abertos a querer aprender. Tanto que eu encontro até na rua algumas pessoas, né, e me chamam assim: ô professor, tudo bem, professor? Aí então foi uma experiência muito boa. E também tem que ter a questão da paciência, né, como você falou, porque eles têm muita dificuldade com questões básicas, até mexer o mouse, né? A questão motora, que eles têm bastante dificuldade de clicar no ícone, de entender, às vezes o ícone está bem grande na frente deles e eles também não têm essa noção assim onde clicar, então tem que ter uma paciência muito grande. Então essa experiência de ter paciência melhorou muito para mim, porque você aprende, né, a lidar melhor com esse tipo de situação. Então meio que você me deixou mais prestativo em querer ajudar mais, entender mais a demanda da pessoa, para tentar ser o mais legal, para ter curiosidade e não desistir, né? Porque não adianta nada você explicar, por exemplo, um conteúdo para uma pessoa de maneira desagradável, de maneira rápida, sem entender as necessidades dessa pessoa. Então, foi uma experiência muito boa. A minha não foi muito diferente do Isaac, tipo, a gente participou bem no começo, assim, a gente teve esse contato inicial com eles e acho que o que a gente principalmente percebeu, assim, durante esse contato inicial foi como esse público é diferente do que a gente está habituado. Porque, por mais que a gente estava ali no ambiente de aprendizado, a gente não estava ensinando da forma como a gente costuma ensinar para outras pessoas aleatoriamente no nosso dia a dia hoje em dia. Estava lidando com pessoas com perfis muito diferentes. E, como o Isaac falou, eles todos tinham muita curiosidade de aprender, eles eram muito participativos, eles foram muito carinhosos com a gente também. Todos eles viraram meio que amigos ali muito rapidamente, amigos da gente também. E a minha experiência foi ótima durante esse projeto, porque, tipo, foi muito inesperado pra mim, assim. A gente meio que vai lá com essa ideia, não, temos que fazer isso de tal forma, mas chegando lá foi completamente diferente, assim. Não foi nenhum choque, foi só, tipo, uma perspectiva muito diferente com a gente tá acostumado. E então a gente aprendeu bastante, assim, tanto sobre ensinar essas pessoas como seria esse perfil de aprendizagem delas, como também como é uma sala com pessoas com mais de 60 anos, né? Estar no lugar desses professores, dos colegas deles. E foi muito bom, eu gostei muito da minha experiência também. Uma coisa legal também que eu queria colocar também por exemplo, no curso de formação, as pessoas são muito individualistas. Pelos nossos colegas lá, né? A pessoa não quer muito conversar com a outra. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi a parceria entre eles, como eles fazem duplas, como eles se comunicam entre si, como eles se ajudam. Então dá pra ter uma noção de como as pessoas dessa idade, elas têm um senso de grupo muito grande, sabe? Porque a parceria que eles fazem, isso é um ponto muito importante, que com essa parceria, essa comunicação entre eles, um motiva o outro a continuar. Então é uma coisa muito importante de se observar dessa parceria entre eles. De fato, foi mesmo. A gente ficou meio que assim num estado assim de surpresa. Tipo,
A gente não esperava que fosse ser do jeito que foi, que ia ter tantas pessoas, que as pessoas iam continuar, né? E eu acho que essa parte dessa questão deles colaborarem tanto foi, tipo, a mais importante, assim, para que todo mundo chegasse no final. Eles te ajudavam muito e realmente pra gente, que é de sistema de informação especificamente, foi meio chocante, assim, a gente não tá acostumado realmente, de fato, assim. É uma ideia que a gente sabe que é meio que, tipo, meio estereotipada, assim, do nosso curso, mas é verdade, assim, tipo, pelo menos a nossa turma, das outras turmas, a gente vê que as pessoas, elas têm essa individualidade mais, assim, Dar presente. conhecimento, né? É muito difícil a gente ver isso acontecendo, assim, por conta própria, assim, elas ganharem nada em troca. Então, ver eles naquela, digamos assim, naquele espírito de grupo, foi bem, foi tipo, Motivador, assim, assim, diferente do que a gente tá acostumado, foi bem interessante e funciona bastante. Todo mundo, eu acredito, tipo, pelo menos pelo que a gente viu, assim, saiu de lá, tipo, com uma perspectiva totalmente diferente daquelas tecnologias. Eu acho que o trabalho em grupo deles foi muito importante, talvez a parte mais importante. De motivar eles a continuar. Isso é muito bom porque assim, a gente olha como o modelo ideal que deveria ser. Só que a gente é de uma outra geração que a gente já pega as coisas de outro jeito. E quando a gente vê, é uma outra figura, né? Exatamente. E realmente é uma coisa assim que deveria ser, né? Então, assim, quando a gente começa a estar num lugar em que a gente é instrutor, é professor, a gente pega muito aquele clichê, a gente aprende no lugar, tá ensinando, a gente aprende muito, né? Com certeza. E Isaac, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi assim, você tem que ter uma paciência, porque às vezes eles não sabem nem usar o mouse. O mouse você pressupõe que até uma criança pega ele Sim. e não é assim. E outra coisa que você falou no início é o seguinte, tem que entender que não é ensinando para criança, não é para adolescente, é um outro público. E sim, real. E eu gostaria de saber, pegando esse embalo aqui, você me falou essas dificuldades que eles tiveram, mas vocês perceberam algum desafio específico no sentido de, assim, mexer nessas ferramentas digitais, como redes sociais, inteligência artificial, eles tiveram muita dificuldade mesmo nesses programas que vocês acompanharam? Sim, eles tiveram muita dificuldade. Quando a gente analisou basicamente como as coisas estavam acontecendo, assim, a gente percebeu que às vezes essas dificuldades iam além do que a gente esperava. A gente esperava realmente essas questões motoras, tipo, de dificuldade, por exemplo, de usar o mouse, de usar um teclado, mas a gente percebeu também que questões emocionais foram muito impactantes, principalmente na primeira semana, tipo, eles tinham uma insegurança assim, muito presente de usar, de tentar usar. É aquela questão de, tipo, às vezes a gente não sabe, não conhece, então a gente tem até medo de tentar, né? E é meio, assim, é uma questão meio complexa, assim, eu acredito, tipo, eles ganharam muita confiança durante as últimas semanas, tipo, a gente chegou lá no último dia, eles eram outras pessoas já, tipo, essa confiança é muito importante, eu diria, tipo, eles têm esse contato, eles conhecem já algumas coisas, mas eu acredito que essa interação, como a gente falou antes, e também essa questão da confiança foram coisas que surpreenderam a gente, tipo, no sentido de ser, tipo, muito pessoal deles e às vezes simplesmente o medo de estragar alguma coisa, eram coisas que eles relatavam, tipo, nos questionários, eles escreveram bastante. Ah, tenho medo de quebrar, tenho medo de, sei lá, demorar muito, eles precisam muito da ajuda de outras pessoas, então acaba que essa questão psicológica foi, tipo, uma barreira que a gente trouxe, assim, como uma surpresa, assim, a gente viu como uma surpresa durante esse projeto. Isaac, me responde o seguinte, quando vocês foram apresentar as ferramentas, né, cada um de vocês apresentou, teve algum desafio para eles, assim? Teve com certeza a questão, assim, uma coisa que eu queria comentar também, voltando um pouquinho atrás, da questão também de como eles eram o primeiro contato deles com o computador, né? A questão da acessibilidade, que é um ponto a se observar, porque você não pode entregar um computador para ele assim, nu e cru. Você tem que explicar um pouquinho das questões assim, você aumentar o tamanho dos ícones, aumentar o tamanho do cursor, colocar em versão de cor caso a pessoa tenha uma dificuldade visual, até mesmo a questão do daltonismo. Então, é super importante também a gente observar esse ponto de que a gente não pode simplesmente começar um curso sem também entender as necessidades da própria pessoa lá, né? Imagine você explicando para alguém, a pessoa não enxergando, tá na tela de tão pequenininho que é.
Então foi importante também de entender que, além da dificuldade da pessoa com a tecnologia, também a dificuldade de conseguir interagir com o próprio computador, né? Que o computador é interação humana e máquina, né? Então é importante ter essa noção, assim, de dar para eles, assim, explicar quais são as opções de acessibilidade para cada um, né? Para a pessoa se tornar confortável a continuar no curso, né? Aprender a mexer. E é isso, qual era a pergunta mesmo? Quando vocês apresentaram essas ferramentas, por exemplo, inteligência artificial, softwares, né? Essas ferramentas de produtividade, eles tiveram algum desafio, assim, específico? Ah, tá. O desafio que eu achei, assim, específico mesmo é a questão, assim, antes de ele entrarem nessa tecnologia, aprender a mexer no sistema operacional. Porque muitos deles não sabiam nem o que era uma barra de tarefas e achavam os ícones, por exemplo. Se eles quiserem entrar na internet, eles têm que achar o ícone no navegador. Então a pessoa tem que entender onde está o ícone no navegador. Às vezes o ícone estava disposto de maneira diferente em cada computador. Então você tinha que passar em mês explicando: olha, o ícone está nesse lugar, tal. Então essa questão, assim, que eu achei mais dificultoso foi a questão da dificuldade. Essas coisas básicas, assim. Além de também de conseguir fazer login nos próprios serviços, né? Principalmente no Google, que foi muito difícil isso pra gente, porque tinha um tempo muito grande, porque eles sempre esqueceram a senha, o e-mail, ou dava problema com a questão do celular, né? Que agora é obrigatório você conectar um telefone na conta do Google. Então, isso dificultou muito, porque a gente não esperava que era uma dificuldade tão grande de fazer um login. Sim. E a partir disso, isso tomava muito tempo da aula mesmo. Uns 20% do tempo da aula, né? E a aula durava 2 horas e, pegava muito tempo. Então, tinha essa dificuldade. E também a dificuldade de também entender a lógica, as disposições dos ícones, né? Porque muitas das vezes os próprios softwares, né? Eles não é muito familiarizados com esse público. Então, a gente pode notar também que tem uma dificuldade da própria interface, né? Eles saberem onde está cada coisa, né? Nada muito assim intuitivo. Mesmo que pra gente pareça muito fácil, pra eles é bem dificultoso. De fato. Eu acho que uma das principais adaptações que a gente conseguiu fazer no curso, pelo menos assim, nessa primeira edição, foi essa questão dos e-mails. A gente percebeu que isso estava tomando muito tempo e na última aula, por exemplo, a gente já não tinha mais essa dificuldade tão presente porque a gente criou um e-mail para todo mundo com a mesma senha e eles foram aprendendo também, né, claro, mas essa questão de entrar no Google, entrar no Gmail, é muito trabalhoso. Lembrar da senha deles, que era a parte mais assim, acho que na primeira aula isso deve ter tomado mais na metade assim do tempo, quase uma hora inteira das 2 que a gente tinha. Então, isso acho que foi uma das coisas que a gente mais teve que lidar, assim. Mas que a gente também teve essa oportunidade de já fazer essa adaptação na primeira edição. Consertar isso da melhor forma possível, padronizando os e-mails ali pra eles e disponibilizando. Facilitar, né? Porque esquecer a senha era uma coisa que eles faziam bastante, então... Essa questão da memória também, né? Que eles sempre esquecem onde tá as coisas. É bem perceptível, assim. É mais fácil, lembrar eles onde tá o e-mail lá, o Gmail, e eles já terem um e-mail e senha já disponível pra eles, do que, lembrar primeiro eles onde tá o Gmail e também lembrar eles onde eles poderiam encontrar a senha que eles colocaram. Aí era uma outra dificuldade, né? Porque o básico já era muito difícil. E com o passar do tempo que o curso, né, ia caminhando, como vocês viram que eles reagiam a aprender, inteligência artificial? Nossa, inteligência artificial foi a coisa, assim, que a gente viu que mais chocou eles, assim, foi, literalmente um choque, eles ficaram, uau, olhando aquilo. Que o primeiro contato deles com inteligência artificial no nosso curso foi quando o Wanderson demonstrou pra eles logo na terceira ou na segunda aula, por aí, como funcionava o Gamma, que é aquela ferramenta que cria o slide pra você. Então, a gente digitou lá simplesmente uma frase, de um trabalho, o que eles poderiam fazer, e o negócio tá criando ali um slide inteiro pra eles, então você percebe eles chocados, assim, e dois pra testar aquilo logo. E então, eu diria que foram ferramentas que brilharam nos olhos deles mais, assim. Tanto que até numa aula que não era relacionada a IA, eles ficavam perguntando: e quanto que vai explicar a IA? Explica isso, extrapolando, assim, cheguei uma hora, até chegar lá, né? Eles estavam tão curiosos, queriam assim, explica aqui. Às vezes chegava assim, eu quero aprender a mexer nisso, numa aula que não tinha nada a ver, por tanta curiosidade que eles tinham. E
puxando esse gancho, teve algum tema em particular que eles estavam entusiasmados e algum que teve assim, mais resistência? Olha, pra mim, a questão de entusiasmo seria o Gama e o ChatGPT, né? De eles fazerem perguntas, assim, Slides também. slides também. Tipo, o Google Slides, eu lembro que eles estavam muito interessados. Eu acredito justamente por causa de que provavelmente é o que eles estavam mais usando na sala de aula. Tipo, fazer slides com os colegas e eles reclamavam de não conseguir contribuir tanto quanto eles. Então, fora essas ferramentas novas, inovações tecnológicas como a IA, que era totalmente novo para eles, que eles queriam muito aprender logo, tinha tipo também essa questão dos slides também, que eles tinham muito interesse. E a resistência mesmo, tipo, no sentido de dificuldade, assim, Eu acho que seria foi hardware, software e E- sistema operacional, assim, o básico. planilha também. Planilha. E que é uma dificuldade pra gente também, né? É. Tipo, planilha é uma coisa bem difícil de você pegar. E não tinha tanto tempo, assim, pra você ensinar tudo de importante, assim. Então, muitas vezes eles ficavam, tipo, aquela curiosidade que atropelava o conteúdo, igual o Isaac falou. Tipo, tá, eu aprendi a usar a planilha de forma mais básica possível, mas como isso vai ter alguma utilidade pra mim, né? Então, tipo, a gente não tinha tempo, por exemplo, de explicar como é que fazia uma operação matemática ali, porque é uma coisa que é mais trabalhosa. E então, tipo, eu acredito que tirando essa questão das coisas mais básicas, computador, tipo, que eles esqueciam bastante, eu diria que dentro dos programas, planilhas foi um que eu destacava como uma dificuldade, assim, pra eles. Também tem as questões também, as aulas mais teóricas, né? Explicando, assim, alguns conteúdos mais específicos, tipo hardware, software, né? É porque é bem maçante, né? Então, eles acabam tendo dificuldade. Mas o legal de observar também é a capacidade de associação deles para conseguir decorar certas coisas. Então, alguns termos, o que é hardware, software, eles tinham a capacidade de associar algo real com um conteúdo para lembrar o Exatamente. que é esse conteúdo. Foi muito legal, que eu até esqueci, né? Uma nossa aluna lá. Teve uma associação legal que a gente fez. Eu acho que o Isaac estava apresentando o sistema operacional e ele apresentou como se fosse uma mesa de tarefas, uma mesa de, tipo, qualquer tipo de mesa, tipo uma mesa de cozinha, uma mesa de estudos, que tipo tem os instrumentos ali, aí tem a ordem de uso, seguir, por exemplo, uma receita. Foram alusões que a gente foi usando que a gente percebeu que eles pegavam muito rápido e eles tinham interesse também de aprender assim, maior do que a gente esperava. Tipo, até questões teóricas assim que são mais maçantes e que talvez tenha menos utilidade, digamos assim, para eles. Eles tinham muito interesse, eles prestavam muita atenção. Tipo, não tinha tanta distração igual na sala de aula que a gente tá habituado, né? Você ignorar, mexer no celular, era o foco deles assim, tremendo, todo mundo olhando. Até assustador você chegar lá e ver todo mundo olhando pra você fixamente, assim, realmente todo mundo tá prestando atenção. É uma pressão, né? Tipo, Eles realmente prestam. Sim. E o dia que eu também participei, eu falei sobre redes sociais, nessa parte de resistência, teve um estudante lá em questão que ele não estava interessado, mas em momento algum mexe no celular, em momento algum eles ficam conversando. Exatamente. E aí, o dia que eu apresentei, porque foi 2 aulas. né? 2 aulas. E aí, o dia que eu apresentei os aplicativos para eles usarem no dia a dia, ele ficou assim, vidrado. A outra não tinha interesse, porque não quer ter um Instagram. Não é igual as pessoas, né, gente? É uma outra cabeça. E aí, como eu falei sobre os aplicativos, ele se apaixonou pelo Duolingo. Toda hora ele me chamava lá pra ver algumas coisas, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que às vezes não é nem que, eu não gosto, é muito chato. Se fosse chato, eles não teriam. Eles têm interesse em aprender, mas tem coisas que pra eles não vão fazer sentido igual pra gente. E quando eles querem, eles são muito... como é que eu posso dizer? Eles têm interesse mesmo de buscar, de perguntar, e aí eles perguntam, chamam outra hora. Sim, toda hora mesmo. exatamente. Esse interesse deles. Uhum. Então, assim, a gente sabe que isso é muito importante na questão da inclusão. E pra vocês, que vocês ficaram ainda mais tempo do que eu, como que foi pra vocês, assim, entender que programas como o 70 Mais são importantes pra essa inclusão desse público? Eu diria que esse programa foi uma ideia perfeita, assim, tipo, a Unimontes basicamente trouxe as pessoas para a universidade com um vestibular específico para elas. Foi o vestibular específico para mais de 60 anos, que é uma redação só, é diferente, é um dia diferente. Eles vêm, eles fazem a prova, então tem essas vagas que são dedicadas para essas pessoas, então, tipo, não adianta nada você ter essa ideia de incluir elas na universidade
se elas fossem chegar aqui e deparar com colegas, com professores que não vão ter, não vão estar ali, tipo, no mesmo conhecimento tecnológico delas, não vão estar ali com aquela paciência que o Isaac falou que era importante, por exemplo, de ter, assim. Então a gente trouxe esse público pra cá, mas a gente tinha que preocupar também com a permanência deles aqui. E eu acredito que essa ideia foi perfeita para isso, porque acho que é uma das principais queixas que os alunos estavam fazendo para a universidade. Tipo, eu tô aqui agora, mas chega a hora de fazer um trabalho em grupo, o professor pede para fazer um slide, mas meus colegas fazem isso tranquilamente e eu não faço ideia de como, por exemplo, que ferramenta que eles estão usando para fazer isso, né? Então, eu acredito para garantir a permanência dessas pessoas aqui, para que a gente não somente traga essas pessoas para cá, mas que a gente garanta que elas fiquem, que elas formem. É importante a gente ter iniciativas como essa de meio que nivelar essas pessoas, de trazer um conforto para elas, uma base para elas também, de que elas conseguem. Porque nem sempre é tão complicado quanto parece, né? Tipo, fazer um slide de uma apresentação de faculdade não é tão difícil, assim. Às vezes tudo você precisa de um título e de um texto. Então, a gente ensinar isso para essas pessoas já é uma coisa tão... A gente pode dizer como uma coisa mais simples, assim, mas que eu acho que é muito importante para que elas continuem aqui, para que elas fiquem mais confiantes e consigam fazer o que o professor pede para elas e também contribuir para os grupos de estudos. Pra mim é exatamente isso que tu falou, né? Essa importância, né? Foi um projeto importantíssimo mesmo, né? Pra tentar trazer esse pessoal, né, pro mundo tecnológico, né? Que essa questão da educação 4.0, né? Que na faculdade sabe que tem WebGIS, tem que fazer slide no Google Slide, tem planilha, tem as IAs, então eles acabam se sentindo isolados, né? Por não saber essas tecnologias. E porque, por exemplo, muitos deles já comentaram comigo que quando tinha algum trabalho em grupo, eles ficavam sozinhos. Porque eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, qual tecnologia estava sendo utilizada. E com esse programa, né, foi muito importante para trazer para eles essa noção desse conhecimento básico dessas tecnologias, né, para trazer eles para a realidade assim atual, né, para eles terem uma noção melhor do que está acontecendo, de saberem mexer nessas ferramentas, né, para não desistir do próprio curso, né, porque imagine você tá num curso e não saber mexer em nenhuma ferramenta digital, acaba que você acaba desistindo, né? Então, eles tendo esse interesse assim, esse programa traz para eles um ar de esperança, né, para continuar, não desistir, né? Porque muitos deles assim, por exemplo, fora da faculdade, muitos deles ficam perdidos, levam golpes assim por não ter essa noção do mundo digital. Então, trazer para eles isso dá uma esperança para eles a mais de continuar, de não desistir assim, de não fazer nada, né? Não é simplesmente eles terem de idade que eles vão ficar lá parados, assim, sentados vendo uma TV, não. Eles querem aprender, querem entrar nesse mundo, né? Que não tem como fugir. E qual foi a reação dos estudantes ao término do curso? Eles se sentiram, assim, mais preparados, com mais autoestima, igual você falou que eles chegaram antes, assim, eles tinham receio? Como que vocês notaram? Uma das coisas mais importantes que a gente fez, eu acho, foi os questionários, para a gente saber, porque a gente fez um no primeiro e outro no último dia de aula. E a gente teve, por exemplo, primeiramente uma noção do perfil deles, o que eles queriam aprender, o que eles já sabiam, quais eram as expectativas deles durante o curso. E o último, assim, que foi importantíssimo pro curso, tanto em novas etapas, para nossa pesquisa também, de como melhorar esse projeto. Então, no último questionário que a gente queria saber quais foram os resultados, assim, eu diria que a confiança foi uma coisa assim que saltou bastante, assim. Tanto nas respostas abertas, nas fechadas, eles colocavam que eles estavam muito mais confiantes. Não necessariamente significaria que eles já sabiam, tipo, de forma, tipo, expert sobre aquilo, mas, tipo, eles já sabiam o suficiente para começar, para ter a curiosidade de aprender mais também. Porque às vezes eles até tinham essa curiosidade, por exemplo, igual o Isaac falou no início, de, tipo, não saber, por exemplo, acessar o Google Chrome ali, que é o navegador, ou alguma coisa mais básica, assim. Então eles não sabiam nem, por exemplo, procurar
essa informação. E agora a gente já tinha dado para eles tanto esse conhecimento inicial para essas ferramentas, quanto também conhecimento de como procurar aprender mais também. Então, são coisas que a gente percebeu que melhorou bastante. A confiança, a autonomia deles também. Porque, por mais dependente ainda que eles tivessem da gente no último dia de aula para algumas coisas específicas, não era, tipo, nada comparado a como eles chegaram. Então, para um curso de 6 semanas, eu diria que foi um resultado muito... foi muito bacana. Foi surpreendente, assim, pra gente. Assim, eles aprenderam muito mesmo. Evoluíram bastante também. Esses questionários que a gente teve, essa observação foi muito importante, né? Pra gente ter uma noção de como é que foi o andamento, né? E o legal também que a gente observar que essa questão que a gente estava dando aula, a questão dos instrutores, né, que estavam em cada uma das aulas era importante, porque nós, professores que estavam ensinando algum conteúdo, a gente não consegue dar conta das dificuldades deles, né, porque tem que ter alguém para ajudar. Porque o fato de alguém ir lá neles, perguntar, ter esse contato com eles, foi um fator muito importante, né? Porque muitos deles tinham alguma dificuldade específica e um instrutor ia lá e ajudava. E isso dava mais motivação. É como se fosse uma aula particular para cada um, né? Ter esse instrutor. Porque deixa as aulas bem dinâmicas. Porque se eu estivesse lá sozinho, eu posso garantir que eu não conseguiria explicar, não. Porque a gente entende que eles têm muita dificuldade, a gente entende que o raciocínio deles são, digamos assim, lentos, né? Entre aspas. Então o fato de ter esses instrutores para ajudar cada um deles, né, que foi 2, né, para mim foi 2 instrutores, assim, um professor e 2 instrutores, né, foi muito importante para ter dar essa motivação, explicar para eles, assim, como é que funciona, né, então eles gostaram muito desse fato de ter alguém para ajudar eles aprenderam bastante com isso, e também do próprio conteúdo, a forma como a gente explicou também foi bom, eles gostaram muito de como foi explicado, porque, como eu falei, tem que ter um jeito certo de explicar pra eles. Pode ser de qualquer jeito, tem que ser de uma forma bem lúdica, pra eles conseguirem entenderem, né? E essa questão, assim, de como eles tiveram muita dificuldade no começo, a gente viu também gradualmente que eles sempre tiveram essa questão, assim, como o apreço deles querer aprender, isso também ajudou muito. Então, eles sempre buscaram a querer aprender mais. E uma coisa também que eu queria comentar é que a gente notou também que a gente não tinha apostila, foi uma falha nossa também de não ter uma apostila para eles acompanharem. A gente viu que era super importante para eles conseguirem estudar também em casa, não só apenas estudar lá na hora da aula, né? Porque é importante ter a prática. Então a gente conseguiu contornar isso fazendo uma apostila de cada conteúdo. Não foi o ideal assim, deveria ser feito no começo do programa, né, para ajudar, mas a gente conseguiu contornar isso de uma forma mais rápida, assim, né? A gente conseguiu se virar. A gente acredita que ajudou, eles até gostaram, né? E acho que esse conjunto de fatores, né, foi muito legal. Eles não reclamaram, assim, só essa questão da apostila que eles comentaram, né? E uma coisa também que eles pediram também, assim, que eles querem mais e mais. Então a gente vê que a demanda é grande, então esse curso também não vai ser o suficiente assim para eles querem aprender algo mais aprofundado. E muitos deles também querem aprender mais coisas. E o importante de você falar isso é que vocês tiveram esse feedback positivo. E outra coisa sobre as questões das entre aspas, reclamações que foram corrigidas, né? O bom é que vocês conseguiram corrigir ao longo, porque é a primeira edição. Então vocês ainda conseguiram consertar, porque vocês poderiam muito bem jogar, não vamos deixar para a segunda edição, a gente vai pegando, mas vocês já foram contornando. Isso. E ter esse feedback positivo, né, de a gente já gostaria de outra edição, de aprofundar mais, porque obviamente 6 semanas eles não vão ficar um expert, né, dizer. Então assim, eles querendo isso porque realmente foi muito bom. E para fechar, eu gostaria que vocês falassem, então, eu acho que vocês não vai ser positivo depois da resposta de Isaac, mas vocês acham que o programa 60 Mais é um modelo que deveria ser seguido por outras universidades e instituições? Eu acho que sim, e deveria ser, além do mais, deveria ser ampliado não só para o público idoso, mas para o público jovem em geral, porque eu posso garantir que muitos deles não sabem mexer. Eu tava ouvindo aquele da Unimonte, eu acompanhei, que tava no mesmo ano, ela tava comentando comigo, ela vai fazer a inscrição no curso, né, que ela conseguiu passar. Ela falou das dificuldades dela com as tecnologias, ela tinha 30 anos, podemos dizer que é uma pessoa nova, assim,
dificuldade de conseguir acessar o e-mail, ela falou, claro, assim, que da dificuldade de mexer com essas ferramentas que ela não sabe, então aí eu até comentei sobre esse projeto para ele do 60 mais, ela falou assim, olha, isso deveria ser ampliado não só apenas às pessoas idosas, mas à sociedade geral, e o mundo que temos agora digital, acho que é importante para todo mundo ter esse conhecimento, né? Eu acho que deve ser seguido sim e ampliado. Eu acho que com certeza deve ser, sim, uma iniciativa que outras universidades devem aderir, porque, como o Isaac falou, hoje em dia você está excluído digitalmente, assim, é uma coisa muito mais profunda do que já foi um dia, tipo, hoje em dia tem os aplicativos do Gov, tem atendimento pro WhatsApp de médico, de supermercados, coisas básicas assim do nosso dia a dia estão cada vez mais digitais. Então, tipo, se a pessoa está excluída digitalmente hoje em dia, ela está excluída de uma forma muito mais, uma forma assim mais civil, eu diria. Tipo, se ela não consegue, por exemplo, usar um aplicativo Gov, para ela tudo vai ser muito mais difícil. Porque hoje em dia a gente utiliza bastante, cada vez mais esses aplicativos. E essas coisas que a gente fazia pessoalmente, assim, estão, digamos assim, cada vez mais ausentes, assim, da gente. Tipo, a gente não tem mais costume de ficar telefonando pra médico. A gente não tem costume de fazer essas coisas do jeito que a gente já fez um dia. Tipo, foi tudo tão rápido, né? Tipo, saber usar um WhatsApp primeiro para comunicar com os parentes e depois saber usar um WhatsApp para marcar uma consulta. Então, eu diria que a importância de você trazer esse mundo digital para essas pessoas vai muito além de, tipo, mantê-las na universidade. Tipo, se ajuda elas num contexto geral, assim, para a vida delas mesmas. Então, eu acredito que é uma coisa, assim, que é importantíssima. E, como o Isaac falou também, que tem que ser com pessoas de todas as idades. E a gente já tem essa ideia, né? O 60 mais digital vai virar mais digital agora. Tem uma novidade aí. Já... Novidade. É um spoilerzinho, assim, da próxima edição é que vai ser mais abrangente, assim, vai ser mais focada no público geral mesmo, quem tiver dificuldade, poder participar e a gente ter essa oportunidade aí de trazer para essas pessoas esse conhecimento, essa base que é muito importante. Mas não pode ser restrito apenas ao público idoso, né? Você tem que ter uma visão mais ampla. Nada é presencial, só pessoas idosas, não. Acho que realmente tem que ser ampliado, sim. Devido a, tipo, essa presença da tecnologia hoje em dia, tipo, é importante que a gente deixe todo mundo, assim, e, tipo, todo mundo bem atualizado, todo mundo bem confortável em usar tecnologias, porque é cada vez mais presente e eu acredito que isso é uma tendência, assim, que vai só aumentar. Também essa questão também de inteligência artificial, né? Eles entenderem, assim, associar o que é fake e o que é real, né? Porque se eles tiverem essa noção, a gente consegue ver que eles vão ter uma noção muito melhor de como lidar com isso. Porque a gente tá vendo atualmente essas jorradas de fake news, o mundo bem polarizado, sabe? Então, muita gente aproveita dessa massa da população que não tem esse conhecimento e aproveita muito dela e tira vantagem. Então, esse programa, né, deve explorar muito mais essa questão, assim, de ter a pessoa ser socialmente digital, entender, associar o que é real, o que é fake, ter esse contato. Eu diria que, tipo, o Isaac falou uma coisa muito importante, porque o questionário, eu acredito que o dado mais crítico que a gente teve foi a questão da desinformação. E durante o curso mesmo, a gente percebeu que, tipo, as IAs passaram de uma coisa pra outra, assim, no início, assim. Que agora a gente tem aqueles vídeos super realistas que a gente não tinha, por exemplo, em março, que foi quando começou, abril, não sei. E... Então, tipo, desinformação é uma coisa que é muito presente hoje em dia e eles reclamaram bastante de não saberem diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, é mais um exemplo de como esse tipo de curso ajuda na vida, no geral, dessas pessoas, fora, assim, um ambiente só acadêmico. E também que eu queria colocar também é dessa importância do uso ético da própria inteligência artificial, ainda mais no âmbito universitário, né? Não basta você explicar a inteligência artificial, senão eles vão começar a copiar e colar o que tá no ChatGPT e jogar lá. A pessoa também tem que ter essa noção do que é real, né? Saber identificar, discernir do que é aquele conteúdo, né? Não basta você explicar, vou explicar o que é o Gama que joga, você posta lá assim um conteúdo específico,
fale sobre o cerrado. Ele gera tudo automático. Essa pessoa também tem que ter essa noção de que a IA ela pode errar também. Então, Pode inventar pode coisas. inventar coisa, né? É, Tem um termo para isso que eu esqueci, mas tem que ter essas essas ponderações, que não basta só você utilizar. Mas, como eu falei, a universidade não pode só copiar e colar, a pessoa tem que saber estudar, porque senão você acaba numa bola de neve, se torna dependente, né, desse tipo de coisa. queria trocar uma dependência pela outra, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem os prós. É isso. Ai, meninos, muito obrigada por ter aceitado o convite para falar sobre. Vocês tiveram uma imersão maior do que outras pessoas, né? Eu, Lud, por exemplo, a gente teve uma participação rapidinha e vocês tiveram mais tempo. E assim, foi muito bom ver como esse projeto ele tem transformado a vida dessas pessoas, né? Conversei com alguns depois, os feedbacks foram igual o Isaac falou, muito positivos, né? E assim, eu tenho certeza que hoje eles conseguem pelo menos fazer um slide e entregar. Tá? Com certeza. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ter uma paciência, uma coisa diferente. Então, assim, a gente sabe também que o programa, nós como instrutores, vocês como instrutores ainda maior, assim, é feito com muito carinho e dedicação, porque é um outro público, é um outro olhar, né? Então, isso é muito importante. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para o público, 60 mais, e também para aquelas pessoas que lidam com esse público, né? Por exemplo, filhos, né? E pessoas mais jovens assim, que ajudam eles a lidarem com essa tecnologia no dia a dia. Como que pode incentivar essa conexão deles com o digital? Eu acho assim que a mensagem que eu passo para eles não desistirem, né? Porque ter esse apreço em querer aprender, né? Porque é muito importante. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é nada, tipo assim, extraordinário que a pessoa não vai aprender nunca. Se a pessoa tiver paciência, calma, vai melhorar muito a vida da pessoa, com certeza. Essa calma também é muito importante pros filhos, pros netos, qualquer pessoa que vai ajudar eles nesse mundo digital aí, porque é muito importante, a gente falou disso bastante, né, de como o mundo digital tá cada vez mais presente nas nossas vidas, então quando a gente ajuda essas pessoas, a gente tá ajudando elas no âmbito assim muito tipo, da vida delas, é muito importante mesmo. Eu diria, tipo, você tentar ajudar no máximo que der, tentar trazer essas pessoas para esse mundo, porque exclusão é uma coisa bem triste e a gente não quer que pessoas não consigam fazer coisas básicas do dia a dia delas simplesmente por causa dessa dificuldade delas com a tecnologia. Então, Dependência também. eu diria Outras que pessoas. é isso. Paciência para aprender para eles, paciência para ensinar para quem for ajudar. Ótimo. Exatamente. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada também. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso podcast, porque vem outros episódios muito especiais por aí. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais, muito obrigado.